Olá, está começando mais um episódio do VeraCast. Seja muito bem-vindo. Depois do Outubro Rosa, do Novembro Azul, chegou a vez do Dezembro Laranja. Se você não sabe, é o mês de conscientização sobre o câncer de pele. Diga-se de passagem, o tipo de câncer mais comum no Brasil. Por isso é tão importante tomar certos cuidados, né? E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo o doutor Vinícius Corrêa, que é oncologista. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no VeraCast. Obrigado, Marcelo. O prazer é meu. Muito obrigado. E também o doutor Gabriel Pérez, que é cirurgião micrográfico. Como vai? Bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço pelo convite, Marcelo. A gente está falando aqui de um mês em que começa o verão, tem mais sol, mais exposição, inclusive, das pessoas ao sol. Acho que é por isso que o Dezembro Laranja foi escolhido para ser esse mês de conscientização, né, doutor? Como você falou, o câncer de pele é o câncer mais comum, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem basicamente dois grandes grupos, o melanoma e não melanoma. E acho que veio nesse intuito, a gente já tinha há muito tempo a conscientização do câncer de mama, o câncer de próstata. E aí a Sociedade Brasileira de Dermatologia entendeu muito bem que a gente precisava também falar do câncer de pele. E de maneira oportuna, embora a gente viva num país onde tem sol o ano inteiro, agora começa férias escolares, as pessoas viajam muito, as praias são muito escolhidas como destino turístico nesse momento. Então acho que é um momento bastante feliz para a gente falar sobre o câncer de pele, que tem tudo a ver com o sol, né? É uma campanha recente? Quais são os principais objetivos dela? É uma campanha que já existe desde 2014, né? E o objetivo principal é a conscientização das pessoas, tanto para o diagnóstico precoce quanto para a prevenção. Como eu disse aqui no início, né, do nosso programa, o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil. E isso está diretamente relacionado ao clima aqui do nosso país? Aumenta, né? A gente sabe que o câncer de pele ele acontece no mundo inteiro. Quando a gente pega os países próximos aí ao Equador, então o Brasil tem muito, os Estados Unidos um pouco mais no norte, mas também tem, a Austrália. Mas a exposição solar não é o único, mas é o principal fator de risco. Então, como a gente tem exposição ao sol, o sol ele aparece no nosso país praticamente o ano inteiro. E justamente por estar perto do Equador com uma incidência grande de raios UVA e UVB, sem dúvida nenhuma a gente tem uma incidência proporcionalmente falando maior que uma grande parte dos outros países. Se essa é a principal causa do câncer de pele, a gente pode entender também que as pessoas que vivem no litoral ou que trabalham ao ar livre, isso é uma grande parcela da população brasileira, elas correm mais riscos, né? Exatamente. Quem se expõe mais ao sol, seja por lazer ou pelo trabalho, corre mais risco de ter câncer de pele. E também entra a questão dos fatores genéticos. Lembrando que o Vinícius falou de nós vivermos num país um pouco mais, com uma exposição maior aos raios ultravioleta. Acontece também que nós tivemos uma imigração europeia muito grande, com uma população de um fototipo mais baixo. Fototipo quer dizer uma pele mais clara, que se queima mais facilmente ao sol e, portanto, com maior chance de desenvolver o câncer de pele. Isso explica também os índices na região sudeste do país, né? Sim, isso é uma região especialmente sul e sudeste, onde tem a maior incidência e prevalência dos diversos tipos de câncer de pele. E exatamente nessas duas regiões é onde houve maior imigração de pessoas com fototipo mais baixo, ou seja, com a pele mais clara. O que dá para falar com relação ao número de óbitos? Ainda tem avançado? É algo que preocupa bastante? Só voltando um pouquinho na pergunta anterior, Marcelo, a gente fala muito dessas exposições que a gente tem por trabalhar em ar livre, mas a gente não pode esquecer da exposição das crianças, né? Geralmente, embora o câncer de pele seja muito mais comum a partir dos 40 anos, grande parte desses tumores estão relacionados às exposições solares que aconteceram lá atrás. A gente sabe que até os 18, 20 anos, você praticamente toma 80% do sol que vai estar relacionado ao desenvolvimento do câncer depois a partir dos 40 ou dos 50 anos. E as crianças, em geral, elas tomam uma quantidade de exposição raio UVA e UVB cerca de 3 vezes mais do que os adultos. Então, embora a gente fale dessas exposições para as pessoas da indústria civil, da construção civil, carteiros, jardineiros, piscineiros, pessoas que trabalham expostas ao sol, geralmente é a exposição solar na criança, aquelas queimaduras que você tem, que às vezes não precisa ser uma exposição constante, é aquela criança que às vezes tem pele clara, que vai para a praia 1, 2 vezes por ano, mas que quando vai se queima muito, tem aquelas queimaduras de 1º e 2º grau, mas isso ao longo de vários anos da sua vida na infância, são os adultos que vão ter mais risco de desenvolver câncer de pele depois. O câncer de pele, como eu falei, a gente pode dividir em 2 grandes subgrupos, o não melanoma e o melanoma. O melanoma, ele é o mais
infrequente, é o mais raro deles, representa de 3 a 5% de todos os cânceres de pele. E quando a gente fala em óbito por câncer de pele, a grande maioria dos óbitos estão relacionados ao melanoma, por ser um tumor mais agressivo, um tumor que, se não diagnosticado muito rápido, tem um risco maior de se espalhar, de dar o que a gente chama de metástase. Então a gente tem, por exemplo, no Brasil, é esperado por volta de 2.000 óbitos por ano relacionados ao melanoma. Se a gente pega os não melanomas, que são os mais comuns, isso pula de 9.000 casos por ano, mais ou menos, que a gente tem para melanoma, para quase 180, 185 mil casos para os não melanomas. E os óbitos relacionados aos não melanomas também é da ordem de 2.000 por ano. Então a gente vê que proporcionalmente é muito menor. É que os não melanomas, eles estão muito relacionados às vezes a comprometimento de qualidade de vida, a morbidades, porque se você não trata e não diagnostica precocemente, ele vai crescer, principalmente se for uma lesão de face, e pode levar eventualmente no tratamento cirúrgico a danos funcionais e danos estéticos. Mas o óbito está muito relacionado ao melanoma, melhorou muito porque os tratamentos melhoraram muito, o diagnóstico precoce aumentou com essas campanhas que a gente faz. Então hoje morre-se proporcionalmente menos, embora no mundo inteiro o câncer de pele está aumentando e, consequentemente, os óbitos por ele também vão aumentar. A gente vai bater na tecla aqui o programa todo sobre a exposição ao sol, né, que é um principal fator de risco, mas há outros também? Há outros. O sol, sem dúvida nenhuma, é o principal. Mas 10%, 5 a 10%, especialmente dos melanomas, estão relacionados ao histórico familiar. Né, o histórico familiar ele não é o mais importante, não é o mais comum, mas o histórico familiar contribui. A questão do fototipo de pele, que o Gabriel falou. Então, o fototipo tipo 1 e o tipo 2, que são as peles claras. O tipo 1 é aquele... Geralmente são aqueles pacientes que a gente fala que a pele não bronzeia, né? A pele ela não ganha pigmentação e fica mais morena, a pele queima. Então, é especialmente as peles claras de fototipo tipo 1 e 2 que vão ter mais risco de desenvolver. Mas é importante a gente frisar que às vezes é um mito de que câncer de pele só dá em pessoas então de pele clara, cabelos claros, olhos claros, e não é verdade. Pacientes negros também podem desenvolver câncer de pele, embora proporcionalmente menos. Nos negros é mais comum nas áreas que são mais claras, então palma da mão, na planta do pé. Mas principalmente o tipo de pele, olhos claros, cabelos claros, a exposição solar e o fator genético, que não é o mais importante, mas também está relacionado ao risco. Se a gente pudesse ser bem didático, explicando para as pessoas o que é o câncer de pele, como que ele acontece, o que a gente pode dizer? Bom, a gente tem que entender a pele como um órgão, por sinal o maior órgão do corpo. Esse órgão é formado por diferentes tipos de células com diferentes funções. Se em algum momento ocorrer algum erro no DNA dessas células, seja por um erro que aconteceu ao acaso, ou principalmente aí que a gente está falando da radiação ultravioleta que vem da exposição solar, ou por algum outro motivo, algum vírus, como o HPV também, que pode ser um dos causadores de câncer de pele. Então, por algum motivo, uma dessas células tiver um erro, ela passa a se multiplicar e deixa de morrer a célula. Então, essa pele perde aquele padrão basal dela e começa a desenvolver um tumor. Então, hoje a gente vai falar basicamente de três tipos principais de tumor. Um é o melanoma, que o Vinícius comentou, que vem das células que são os melanócitos, que são células que produzem o pigmento, a melanina. Então, a coloração da pele vem desse pigmento que é liberado pela célula melanócito. Quando ela tem um problema com ela começa a se tornar tumoral, vão crescendo e se forma um melanoma. Na base da primeira camada da pele, tem uma célula que é a basal. Então, ela vai dar origem ao carcinoma basocelular, que a gente chama de CBC. E, dependendo nas outras camadas um pouquinho mais superficiais, aí dá origem ao carcinoma espinocelular, que são as células escamosas. E outros tumores mais raros podem surgir de células de outras partes da composição da pele. Então é isso que acontece, ocorre um erro inicial, se o organismo não detectar e eliminar esse erro inicial, esse tumor começa a crescer na pele. Desses todos que ele trouxe para a gente, algum é mais perigoso, mais nocivo para a nossa saúde? É o melanoma, né? O melanoma, embora o mais raro, ele é o mais agressivo, é o que mais tem chances de dar metástase, de se espalhar. É o que, se você não faz o diagnóstico de maneira precoce, você tem mais risco dele desenvolver e vir a óbito por conta dele. Os outros dois tumores, o basocelular e o epidermoide, que são ainda bem os mais comuns, representam aí 85% a 90% dos cânceres de pele,
o risco dele se espalhar é menor, portanto os riscos de óbito diretamente relacionados a ele são menores, não que não possa acontecer. Então, tanto o vaso celular quanto o epidermoide, especialmente o epidermoide, também podem eventualmente ir para outras áreas do corpo, mas isso acontece de uma maneira muito mais demorada, essas metástases, se acontecerem, são muito mais tardias, demoram muito mais tempo. Então, você tem um tempo mais hábil para diagnosticar e para fazer o tratamento. O melanoma, sem dúvida nenhuma, é o mais perigoso. Agora, todos os tipos de câncer de pele dão sinais? Nós vamos conseguir observar na pele, estranhar e procurar um médico? É fácil perceber? Nem sempre, Marcela. Muitas vezes os sinais não são tão evidentes para o leigo. Então, e esse que é a questão, né? Então, é interessante que o paciente possa passar pelo dermatologista, fazer o seu check-up de pele, porque às vezes uma lesão muito inicial pode passar desapercebida, pode passar como uma pinta, como uma espinha, como um machucado. É muito comum uma pessoa às vezes dizer, olha, doutor, a lesão começou como eu bati num galho no meu jardim e virou essa lesão aqui, né? E às vezes não, já era um câncer de pele. Por coincidência, ela machucou ali próximo e acha que é aquilo que ocasionou o câncer de pele. Então, fica essa mensagem. Às vezes, uma lesão que aparentemente pode ser uma pinta comum, o dermatologista consegue identificar, às vezes a olho nu, às vezes com um aparelho que nós chamamos de dermatoscópio, que a gente consegue ampliar e já perceber sinais que sugerem, e aí então a biópsia vai revelar se realmente é um câncer de pele ou não. Um papel muito importante aí do dermatologista nesse processo, então, desse acompanhamento, né, rotineiro. Então, assim, especialmente aquelas pessoas que têm fatores de risco, uma pele clara, muitas pintas no corpo, um histórico de exposição solar mais intenso, devem, né, e todos nós, de forma geral, devemos, assim, procurar com alguma frequência o dermatologista para um check-up, assim como em outros órgãos do corpo. Para a gente dividir essa responsabilidade, poder observar o próprio corpo, identificar algum sinal estranho, quando é que uma mancha, uma pinta pode apresentar esses sinais e a gente ficar com esse alerta ligado para procurar um profissional? Todo paciente de pele clara, como o Gabriel falou, especialmente se eles têm muitas pintas, a gente fala que aqueles pacientes que têm mais de 30, 40 pintas, é lógico que ninguém vai ficar procurando e contando quantas pintas tem, mas em geral pacientes que têm mais de 40 pintas são aqueles que têm um risco maior. Então só por isso ele já deve procurar um dermatologista e fazer uma avaliação mais contínua. A gente tem uma regrinha que ela é especialmente importante para melanoma. Melanoma, as lesões do melanoma tendem a ser aquelas lesões mais pigmentadas, como o Gabriel falou, vem dos melanócitos que produzem melanina. Então, habitualmente são aquelas lesões com cores pretas. Não é obrigatório, a gente tem melanoma melanocítico que não tem, às vezes tem uma coloração um aspecto mais rosáceo e aí fica mais difícil de você perceber. Mas especialmente para as pintas e para as manchas, e pensando no melanoma, a gente tem aquela regra do ABCDE, que ela vale muito, né? Que são as lesões que a gente deve ter mais cuidado e que devem nos levar a procurar principalmente um dermatologista. Então o A está relacionado à assimetria. Se você passa uma reta, né? Se você divide aquela lesão em duas metades e uma metade é diferente da outra, então elas são assimétricas, essa lesão ela deve chamar a atenção. O B é de bordas. Se as bordas são irregulares, são dentilhadas, não é aquela borda redondinha, regularzinha, então bordas irregulares também chamam a atenção. O C é de coloração, lesões muito enegrecidas, ou que você tem vários tons diferentes de preto, algum mais escuro, outras áreas mais claras, áreas com marrom, também chamam a atenção. O D é de diâmetro, toda lesão acima de 5, 6 milímetros, e ela deve chamar a atenção. Para você ter uma ideia, 6 milímetros é aquela abertura de um apontador. Então, toda lesão maior do que aquela boca onde entra o lápis para um apontador, também chama atenção. E o E de evolução. Então, se você tem uma lesão que está crescendo, se você tem uma lesão que mudou a cor, se você tem uma lesão que antes era normal e agora começou a sangrar, começou a descamar, ou está doendo e antes não doía, então ela está evoluindo de alguma maneira. Então essas são as características que a gente tem que ficar mais de olho, e quando acontecem a gente deve procurar um médico. Letras aí para a gente anotar, né, e fazer toda essa supervisão no corpo com regularidade. Isso. E também mais uma questão que é importante. Normalmente as nossas pintas, né, elas se formam em torno até os 30 anos, a terceira década de vida. Então, novas lesões que se assemelham a pintas que surgirem a partir de então,
também é um sinal de alerta. Não é comum que surjam pintas depois dos 30 anos. Surgem assim aquelas manchinhas de sol, né? Mas dentre elas pode ser um melanoma. Então isso também pode chamar atenção. Outra questão também, aí mais na linha dos carcinomas basocelulares e dos espinocelulares, qual a característica de um carcinoma basocelular? Normalmente uma lesão que parece uma bolinha, né? A gente chama de pápula, e ela tem um aspecto de pérola, ela tem um brilho. E às vezes até olho nu dá para perceber que tem alguns vasinhos, parece uma árvore, né, que a gente chama de vasos arboriformes. Isso também é um sinal. E os carcinomas espinocelulares, eles têm, em geral, elas são mais, como posso dizer, ela tem uma crostazinha, uma casquinha que já chama atenção. Então, normalmente são lesões mais, que a gente chama de infiltradas, elas são mais durinhas, vermelhas e tem essa crosta por cima. Então, todos esses são sinais. Na linha do melanoma, uma lesão normalmente mais pigmentada, como o Vinícius falou, podendo também ser amelanótico. Então, então ele vai ser mais róseo, né, mais avermelhado. E na linha do basocelular é uma lesão então mais perolada, e no espinocelular ela tem aquela crosta. Então, caso surja alguma característica dessa, uma lesão que o paciente não tenha antes, é interessante que ele vá ao dermatologista para que possa avaliar e diagnosticar corretamente. Desconfiou, tá estranho, procure o dermatologista para fazer essa avaliação, que é a pessoa mais indicada, né? Aí. Agora, o câncer de pele, ele acontece principalmente em que região do corpo? Tem uma região mais afetada? As regiões expostas, né, fotoexpostas, geralmente são as mais comuns. Então, o rosto, a orelha, a região do pescoço. A gente tem lesões que aparecem na mão, então principalmente palma da mão, plantas dos pés. Então, sem dúvida, são as regiões mais comuns, mas não são as únicas, né? Então, a ideia de que só áreas expostas ao sol vão desenvolver o tumor não é verdade. Você pode ter tumor em vários lugares, em qualquer local da pele, e não só da pele. A gente tem que pensar, especialmente o melanoma, a gente tem melanoma em regiões de mucosa, então região próxima ao lábio, do lábio, as mucosas das regiões genitálias, tanto em homem quanto em mulheres. Existem melanomas da região uveal da coroide, que é dentro do olho. Então, especialmente pessoas de olhos claros, mas não somente, vão ter um risco maior de desenvolver melanoma dessas regiões. Então, a coroide, ela fica atrás, na região do globo ocular atrás. Então, não é perceptível. Então, o melanoma e os outros tumores de pele, as áreas fotoexpostas são mais comuns, mas não somente. Por isso que eu acho que a gente tem que... A vantagem da pele é que a pele ela é visível ao olho nu, diferente de outros órgãos que a gente precisa ficar fazendo, igual uma mamografia, no homem fazer toque com um exame de sangue para avaliar a próstata. A pele ela está aberta para que a gente possa olhar, ela precisa que a gente saiba observar. E aí uma especial atenção às vezes nos pacientes idosos, justamente a partir dos 40 anos a incidência é maior, então as pessoas com mais de 60 anos vão ter uma probabilidade maior de desenvolver câncer, mas muitas vezes são as pessoas que não conseguem se ver ou se enxergar, porque às vezes ela tem uma dificuldade maior, já tem uma deficiência visual em que já não enxerga direito, alguns estão em asilos e eventualmente o acesso é mais difícil. Às vezes são áreas difíceis da gente ver, até a gente mesmo mais novo, uma lesão nas costas, ou assim, muitas vezes não é a gente que vai perceber, é um amigo, ou é o parceiro, esposa, marido, que vão olhar e falar, nossa, tem uma lesão aqui estranha que não tinha antes. Então, às vezes, apesar da pele estar muito aberta para que a gente possa ver olho nu, às vezes a gente precisa de que outras pessoas possam nos indicar que tem alguma coisa que está errada. E o tratamento, hoje em dia tem muito tratamento, né, disponível, e felizmente muitos casos são tratáveis, né? Sim. Nos casos iniciais, o tratamento é mais... Normalmente a gente vai mais para a linha cirúrgica, né? Então, primeiro pode ser feita uma biópsia para confirmação diagnóstica, depois uma retirada com uma margem mais... Uma cirurgia com uma margem de segurança. Existe uma cirurgia especial que se chama cirurgia micrográfica de Mohs, em que a gente consegue poupar um pouco de pele saudável. Então, o próprio dermatologista que faz essa cirurgia, ele remove com uma margem mínima, ele já avalia no intraoperatório, é feito um congelamento, ele faz a avaliação no microscópio e ele mapeia essa lesão. Se tiver mais áreas acometidas, ele tira somente aquelas áreas até terminar de remover o tumor por completo. Terminando, o próprio dermatologista faz a reconstrução. E, então, essa é uma das... Mas existem outras opções, existe curetagem, existe criocauterização, existe com medicamentos que podem ser injetados no tumor. É claro que
para cada tipo de tratamento eu tenho também uma taxa de cura desse tumor ou não. Né? E nos casos mais avançados, né? Aí então a gente acaba precisando de uma equipe multidisciplinar, com oncologista, com radioterapeuta, com outros profissionais, outros especialistas. Chega ao ponto de um câncer de pele, a pessoa ter que fazer, por exemplo, quimioterapia ou radioterapia ou não? Chega, especialmente no melanoma, justamente porque o tratamento cirúrgico ainda é o tratamento curativo. Né? A gente, às vezes, igual o Gabriel falou, você pode cauterizar, crioterapia, mas de uma maneira geral, é a retirada do tumor de alguma forma que vai propiciar a cura. Isso vale para qualquer um dos tumores, melanoma ou não melanoma. Os outros tratamentos, eles acabam sendo relegados para aquela situação em que o diagnóstico já foi mais tardio. Então você pode lançar a mão de radioterapia em algumas situações, você pode lançar a mão de quimioterapia, mas hoje, especialmente em câncer de pele, o que realmente revolucionou e mudou foi a imunoterapia. Né? A imunoterapia, ela chegou à imunoterapia nos moldes modernos, porque na verdade o tratamento imunológico ele já vem de muito tempo, a ideia de você estimular o seu sistema imune, mas a imunoterapia como nós conhecemos hoje na oncologia, que a gente chama os inibidores de checkpoints imunológicos, eles vieram a partir de 2010. Uma primeira medicação, que na época ainda é usada hoje, chama ipilimumab, foi a primeira vez que a gente conseguiu demonstrar para melanoma que alguma medicação aumentava o tempo de vida dos pacientes. Pacientes com doença metastática, portanto com doença já descoberta, tendo se espalhado pelo corpo. Até então a gente fazia quimioterapia com resultados ruins e com muita toxicidade, e aí em 2010 essa droga nova ela mostrou um ganho de sobrevida, ou seja, os pacientes que faziam esse tratamento viviam mais tempo convivendo com a doença, e de lá para cá foi uma revolução no tratamento. Então hoje a imunoterapia, tanto nos melanomas quanto nos não melanomas, que é uma maneira de você estimular o seu sistema imune para enxergar o tumor, revolucionou e fez com que, inclusive, alguns desses pacientes com doença metastática, que de uma maneira geral são incuráveis, com que alguns desses pacientes hoje já tenham 8, 9, 10 anos de tratamento com a doença tendo desaparecido e nunca mais voltado, e talvez alguns desses curados. Então tem outras evoluções. Melanoma, a gente tem uma mutação genética chamada BRAF, que alguns pacientes podem ter essa mutação. Quanto mais jovens, mais chances de terem essa mutação, e a gente tem um tratamento específico para essa mutação. É como se fosse um interruptor que deveria estar desligado e que ele se liga por algum motivo, e a hora que ele se liga, as células da pele começam a se proliferar de maneira desordenada. E aí existem tratamentos que vão lá tentar desligar esse interruptor para diminuir esse estímulo à proliferação celular. Até por isso, que aquilo que a gente falou antes, até por isso que às vezes áreas não expostas tanto ao sol podem desenvolver câncer, porque às vezes estão relacionadas a alguma alteração genética. Não são alterações genéticas hereditárias, então não é aquela alteração genética que você recebe do pai ou que você vai passar para o seu filho, mas são alterações que acontecem ao longo da sua vida por algum motivo. Foi ali alguma coisa no seu DNA da sua célula e mudou aquele gene. Mas voltando aqui, uma curiosidade com relação à imunoterapia, é um tratamento como a quimioterapia ou a radioterapia que ele dura por um período ali, ele é um pouco mais longo e ele tem os efeitos colaterais também ou não? Ele não apresenta os efeitos colaterais convencionais da químio. Então aquela químio que a gente está acostumado a ver, às vezes até em filme, em vídeo, que é o paciente vomitando, perdendo o cabelo, a imunidade caindo, o risco maior de infecção, isso não acontece habitualmente com a imunoterapia. Mas a gente tem alterações imunomediadas. Então se eu ativo o meu sistema imune para que ele consiga enxergar e combater melhor o tumor, o grande problema é que é o meu sistema imune começar também a combater ou começar de alguma maneira a causar problemas nos órgãos saudáveis. Então eu ativo tanto o meu sistema imunológico que as minhas células imunológicas começam a atacar os meus órgãos saudáveis. Então eu posso ter virtualmente uma inflamação causada pelo meu sistema imune em qualquer órgão. Os mais comuns geralmente é a própria pele, causando dermatites, inflamações de pele, mas eu posso ter quadros até mais graves, causando pneumonite, uma inflamação do pulmão parecido com o que o Covid causa, quadros de hepatite imunomediada, alterações do rim, nefrites. Então são mais raros, a grande vantagem é que a chance disso acontecer é menor. Geralmente quando acontecem são quadros leves, são mais raros os quadros graves, mas esse é o grande problema. Em geral, o tempo de tratamento, essa ainda é uma pergunta que a gente ainda não sabe. Como são tratamentos relativamente novos, a imunoterapia
Moderna, como eu falei, a gente tem desde 2010, 2011. A gente ainda não sabe exatamente quanto tempo usar. Existe uma máxima de que talvez 2 anos seria o tempo mais adequado. Esses tratamentos eles são endovenosos, então eles são feitos na veia. Então a maneira de se fazer é parecida com a quimioterapia. O paciente vai na clínica, toma medicação a cada 3 semanas, 4 semanas. E o tempo que a gente hoje costuma fazer é em torno de 2 meses, 2 anos, se o tratamento está indo bem. Mas esse tempo de quanto fazer ainda é uma pergunta de $1 milhão que a gente não tem a resposta. A boa notícia com relação ao câncer de pele é que os índices de cura são altos, né? Sim, e isso graças aos cânceres de pele não melanoma, né? Porque esses tumores respondem, principalmente nos casos mais iniciais, respondem muito bem à cirurgia, né? Seja cirurgia convencional ou, melhor ainda, a cirurgia micrográfica. Então, a taxa de cura é alta, em torno aí de 90% acabam a gente conseguindo cura completa, né? Então, isso é uma notícia boa. Então, por isso mesmo, quanto antes for diagnosticado, mais facilmente será curado. E para não chegar a esse ponto, a gente tem que entrar aqui no tema da prevenção, né, para a gente concluir o nosso programa, que eu acho tão importante a gente falar, claro, nessa época que tem mais sol, mais calor, que as pessoas vão à praia, vão viajar, mas o ano todo, né, esses cuidados com a exposição ao sol e também a outros tipos de luz, né, doutor? O dezembro laranja, ele é um momento propício, porque, né, justamente pela questão das pessoas estarem entrando de férias escolares, mais viagens, mas é algo para ser feito o ano inteiro, né? Então, se o sol é o que mais causa essas alterações, é lógico que a proteção a ele é o mais importante. Os outros tipos de luz a gente tem que tomar um pouco às vezes de cuidado, porque às vezes a gente escuta alguns mitos que precisam ser desfeitos, ou pelo menos que a gente possa dizer que não existe uma comprovação científica do que está ou não relacionado. Então, exposição solar muito claramente é o principal fator de risco. Câmaras de bronzeamento artificial claramente aumentam o risco de câncer de pele 30 vezes mais do que a exposição ao sol convencional. A luz que a gente tem no ambiente, então essas luzes convencionais de lâmpada, de celular, de eletrodomésticos, a gente não tem uma comprovação científica de que essa luz esteja relacionada ao desenvolvimento de câncer. A gente sabe que elas podem causar danos na pele, podem causar e aumentar o envelhecimento da pele, mas não tem uma validação, um estudo que comprove que, por exemplo, essas lâmpadas convencionais dos ambientes estejam relacionados ao câncer de pele. Então, o sol, sem dúvida nenhuma, é o fator mais importante e é aquele que a gente precisa se proteger de maneira mais insistente. Se puder evitar a exposição ao sol, tem um horário específico ou é aquela coisa, não tem horário para ficar ao sol, não deve ficar mesmo? É importante saber assim, o que causa o dano do sol? O sol ele emite uma série de ondas eletromagnéticas que vão chegar até o nosso planeta. O UVA e o UVB são duas dessas ondas eletromagnéticas, geralmente são ondas não ionizantes. A principal relacionada ao risco de desenvolvimento de câncer é a UVB. A UVB ela atinge principalmente a camada mais superficial da pele, causa esse dano que a gente vê de vermelhidão, o eritema, a ardência, que é a famosa queimadura solar, principalmente grau 1. Esse é o dano principal para desenvolver câncer de pele, mas também tem o UVA. O UVA ele penetra mais profundamente na pele, está relacionado a danos que levam principalmente a um maior risco de envelhecimento. Então a gente precisa se proteger. Qual é os horários onde a incidência dos raios UVB principalmente são maiores? Entre as 9 e 10 horas da manhã e as 16 horas da tarde. Os raios UVA eles são constantes. A constância do raio UVA é basicamente constante o dia todo. A gente deve se proteger dos dois e por isso que na hora de comprar o protetor solar, se possível, a gente deve comprar um protetor solar que proteja dos dois. Aquele fator de proteção que a gente muitas vezes vê no protetor solar está relacionado à proteção dos raios UVB, que sem dúvida são os mais relacionados ao câncer. Mas hoje a gente tem protetores que também falam ou PPD ou falam UVA que protegem dos dois raios. Mas o sol ele não pode ser dito só como um vilão. O sol ele também traz benefícios. Ele ajuda a gente a sintetizar e ativar a vitamina D. O que a gente precisa entender é que o quanto a gente precisa tomar de sol, ele vai variar de pessoa para pessoa. Pessoas de peles mais claras vão precisar tomar, ou devem tomar menos. Pessoas de peles mais escuras podem tomar um pouco mais. Mas o ideal é sempre evitar entre 9 da manhã e as 16 horas da tarde, que é onde a incidência de raios UVB são maiores. E tirar aquela ideia de que quando está dia nublado não tem perigo nenhum, ou dias que estão com chuva, ou que a gente ficar simplesmente na sombra protege,
Porque, por exemplo, a gente estando na sombra, a gente está recebendo 50% dos raios UVB de quem está exposto ao sol. Então, ficar na sombra não é o suficiente. Se você está em regiões que, por exemplo, tem neve, que tem areia, isso reflete os raios UVB. E a sua exposição vai ser ainda maior. Então, tem alguns cuidados e algumas coisas que a gente precisa fazer, mas que é possível se proteger de boa parte dessas incidências. E além do protetor solar, tem aquelas outras barreiras já conhecidas, né? Tem roupas, tipos de roupas mais indicados, óculos, o que a pessoa pode lançar a mão? Sim, então, vamos recapitular tudo isso daí, que é uma mensagem importante. Então, os filtros solares devem ser maior ou igual a 30, pelo menos 30. Tá? Eles devem ser, se a pessoa estiver num ambiente que ela transpire muito ou na água, a cada 2 horas ele deve ser reaplicado, né? Normalmente uma colher de chá para o rosto e até 3 colheres de sopa para o restante do corpo. A gente pode se valer de roupas com filtro ultravioleta, evitar, lembrar sempre que a malha do tecido tem que ser uma malha mais que proteja um pouco mais. Se for uma malha muito aberta, não vai proteger, né? Chapéus, óculos, para quem dirige tem algumas luvinhas próprias, né? Então toda essa proteção ajuda a proteger. E é como o Vinícius falou, evitar, mesmo com toda a proteção, evitar os horários de pico de transmitância de ultravioleta. E um cuidado maior para determinadas idades aí, né? Faixas etárias. Sim, as crianças, a gente tem que ter especial proteção. Existem fotoprotetores adequados para a infância. É uma idade chave, né? Então, muito cuidado com as crianças, porque isso pode se refletir no risco de câncer de pele no futuro. Com relação aos idosos, às vezes eles têm aquele hábito, né? Eles já têm um pouco mais de tempo livre para ficar expostos. Eles muitas vezes pela manhã eles ficam longos períodos, né, expostos ao sol. Então já tem um dano cumulativo. Lembrando que o dano que o sol leva na pele é um dano cumulativo. Então aquele dano que você já ganhou no DNA da célula, você já ganhou e só vai acumulando. Por isso que, normalmente, os cânceres de pele ocorrem numa faixa etária mais avançada. Doutores, muito obrigada por compartilharem com a gente aqui informações tão importantes para a saúde da nossa pele, para a nossa saúde em geral, falando de prevenção, né? Que é algo tão importante aqui. Muito obrigada, doutor Gabriel. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor Vinícius, mais uma vez pela participação. Obrigado, Marcelo, e parabéns ao Veracruz por manter aí essa iniciativa e poder levar informações de qualidade para todo mundo. Parabéns e obrigado. Gente, sabemos que o verão é tudo de bom, né? Tem sol, tem praia, tem férias, mas não se esqueçam de se protegerem do sol. Protetor solar sempre. Obrigada pela sua audiência e até o próximo VeraCast, toda terça-feira, às 8 da noite. Até lá!